Olá, hoje vamos debater aqui no Academia a competência da Justiça do Trabalho para julgar os processos que pedem que sejam concedidos benefícios acidentários. Após uma alteração da Constituição, ações que tratam de pedidos de benefícios do INSS por conta de acidentes de trabalho devem ser analisadas pela Justiça Trabalhista. A dissertação foi realizada por Geraldo Melo. Os benefícios acidentários é competência da Justiça do Trabalho. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de mestre. Orientador, professor Dr. Luiz Otávio Linhares Renault. Para participar do debate, convidamos dois juízes do trabalho, a senhora Noêmia Porto e o senhor Ricardo Lourenço Filho. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. Agora vamos conferir um resumo do estudo de Geraldo Melo. Com base em uma alteração constitucional, as ações judiciais que possuam pedidos de benefícios previdenciários decorrentes de acidente do trabalho devem ser julgadas pela Justiça do Trabalho. Vale frisar que a matéria acidente do trabalho foi excluída expressamente do campo das atribuições da Justiça Federal Comum, assim como competência da Justiça Especializada. Compete também analisar as ações envolvendo o INSS. Agora, doutor Geraldo, primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Academia e agora eu gostaria que você falasse sobre a metodologia utilizada na dissertação. Inicialmente, muito obrigado à TV Justiça pelo convite. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, logo em seguida uma pesquisa jurisprudencial acerca das diversas entendimentos jurisprudenciais sobre o tema e uma pesquisa de campo. Eu fui para a Justiça Comum e fui para a Justiça do Trabalho e verifiquei vários processos de acidentes do trabalho, tanto na Justiça Comum quanto na Justiça do Trabalho, para poder compará-los. Com relação à bibliografia, o doutor Geraldo separou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização do estudo. Vamos conferir. Pequeno Tratado da Nova Competência Trabalhista, de Antônio Álvares da Silva, editora LTR. Justiça do Trabalho Competência Ampliada, livro organizado pela Ana Matra, editora LTR. Indenização por acidente do trabalho ou doença ocupacional, de Sebastião Geraldo de Oliveira, editora LTR. Doutor Geraldo, e qual foi a importância de cada uma dessas obras? Bom, a obra do professor Antônio Álvares é uma obra muito à frente do seu tempo. O professor Antônio Álvares, ele é um doutrinador à frente do tempo dele. Então, ele já conseguiu, logo após a Emenda Constitucional 45, já prever o que seria o esboço do desenvolvimento da minha tese. A obra da Ana Matra é uma obra coletiva, que tem diversos doutrinadores de peso e trata de forma bastante abrangente sobre a competência da Justiça do Trabalho. Foi uma obra muito utilizada. E a obra do professor Sebastião Geraldo, que hoje, com certeza, é o principal doutrinador na matéria acidente do trabalho, então é uma obra de leitura obrigatória para o tema. Agora, doutor Geraldo Melo, é o momento mais aguardado aqui por nós da Academia, que é quando você apresenta a dissertação. Por favor, fique à vontade. Bom, esse problema me surgiu quando diversas vezes eu estava em mesa de audiência e acontecia de casos que o trabalhador sofreu um acidente do trabalho e foi para o INSS, ou o INSS indeferiu de plano o benefício, ou deferiu o benefício e depois cessa o benefício, o trabalhador volta para a empresa. Quando ele chega na empresa, o médico da empresa diz: olha, o senhor ainda está inapto para o trabalho, volte para o INSS. O INSS demora muito para apreciar os recursos administrativos ou marcar a perícia e o trabalhador fica naquele limbo entre empresa e INSS. Então, essa é a principal questão tratada no livro, né, e na dissertação de mestrado. Quem deve julgar essas contendas? Quem deve resolver esse conflito de um trabalhador que está acidentado, está doente e precisa de uma resposta rápida do Estado? Eu iniciei trazendo a questão do conceito de acidente do trabalho. O acidente do trabalho ele é disciplinado pela Lei 8.213 e a lei diz que o acidente do trabalho é aquele que ocorre no trabalho, em razão do trabalho. Né? O DEPLOG em seguida, a lei traz a questão das doenças ocupacionais, que são a doença profissional e a doença do trabalho, que são doenças
geralmente vinculadas a uma determinada profissão, ou em razão de condições especiais em que eu laborei, eu acabei tendo uma doença do trabalho. O interessante notar é que a lei faz uma diferenciação para os demais benefícios. Os benefícios de acidente de trabalho, eles são expressamente, legalmente vinculados como nascimento no trabalho. O trabalho é a causa da doença, o trabalho me causou um acidente. É tão grave essa questão no Brasil que hoje, a cada 3 horas e meia, morre um trabalhador no Brasil. São cerca de 83 acidentes do trabalho por dia. Então, é uma questão que precisa ser resolvida com inteireza, com rapidez. Logo em seguida, eu entro na questão da distribuição de competências pela Constituição Federal. A Constituição Federal, ela cria 3 justiças especializadas e ela diz, olha, se a minha causa de pedir, ou seja, se as minhas razões de fato e de direito e os meus pedidos tiverem relação com uma das 3 justiças especializadas, eleitoral, militar e trabalho, fica nessas 3 justiças. Bom, se não ficar nessas 3 justiças, aí é que eu avento das chamadas justiças comuns. E eu tenho 2, Justiça Federal e Justiça Estadual. A Justiça Federal, ela só julga demandas que têm o interesse da União, né, e de suas autarquias, por exemplo, o INSS. Então, normalmente, a Justiça Federal julga as demandas em face do INSS. Só se não for da Justiça Federal, aí que eu aventaria da Justiça Comum Estadual. Bom, entrando diretamente no tema, a Constituição de 67, ela, quando disciplinou a Justiça do Trabalho, ela tinha um artigo que dizia expressamente a Justiça do Trabalho não tem competência para acidente do trabalho, que a competência era da Justiça Comum Estadual. A Constituição de 88 disse diferente. A Constituição de 88, ao disciplinar a Justiça do Trabalho, disse que ela julga demandas entre empregado e empregador, nada disse sobre o acidente do trabalho. Quando disse da Justiça Federal, que normalmente julga o INSS, disse que a Justiça Federal, acidente do trabalho, a Justiça Federal não julga. Então, a matéria acidente do trabalho, a Justiça Federal não julga. Bom, e aí surgiu uma discussão jurisprudencial e o Supremo Tribunal Federal, por meio do conflito de competência 7204, assentou o seguinte: o acidente de trabalho só ocorre numa relação de trabalho. Se o acidente de trabalho é a causa da doença, é a causa da incapacidade, o Supremo entendeu que, se os pleitos fossem em face do empregador, deveria ficar com a Justiça do Trabalho. E se os pleitos fossem em face da Previdência Social, deveria ser da Justiça Comum Estadual. Bom, a emenda 45, a emenda da reforma, ela alterou profundamente o artigo 114, com a ideia de trazer maior celeridade ao Poder Judiciário, e diz que a Justiça do Trabalho agora tem competência para todas as demandas que têm origem na relação do trabalho. Seja quem for autor, quem seja réu. Inclusive, ela é pródiga no tema. Ela diz, olha, inclusive se você tiver dúvida, eu afirmo a Constituição, a administração pública federal direta e indireta, leia-se INSS, pode ser réu numa ação na Justiça do Trabalho. Bom, se a Justiça do Trabalho julga todas as demandas que têm origem na relação do trabalho, se a Justiça Federal não julga a matéria acidente do trabalho, que normalmente julgaria o INSS, ao meu sentir, aí eu adentro na tese, hoje, após emenda constitucional 45, quem deve ser competente para julgar os benefícios acidentários é a Justiça do Trabalho, que já vem julgando as diversas outras repercussões do acidente do trabalho, por exemplo, a estabilidade acidentária, o FGTS no curso do auxílio-doença acidentário, porque o acidente de trabalho só acontece com a relação de trabalho. Então, hoje, ao meu sentir, não tem justificativa razoável de a União Federal causar uma lide, uma contenda, um conflito, por meio da sua autarquia INSS, e a União Federal, que tem um orçamento muito maior, com 2 justiças muito bem estruturadas, a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, e submeter essa lide à Justiça Estadual, que o Estado membro tem que arcar com o custo de um processo, de uma demanda causada pela União. Hoje, a Justiça do Trabalho,
ela atinge todo o país, tem uma grandiosidade, é o maior orçamento do Judiciário Federal e tem totais condições de receber esse conflito. Na verdade, esse pedido vai ser mais um pedido na ação trabalhista do acidente de trabalho. Eu vou pedir a estabilidade acidentária, ou eu tenho direito a salário do período, ou eu tenho direito a benefício. E um juiz só que deve resolver isso para o trabalhador, para evitar decisões divergentes, né? Evitar que um juiz diga que o trabalhador caiu da escada e o juiz do trabalho diga ele caiu da escada porque a escada não tinha corrimão, a escada não tinha fita antiderrapante, e o juiz da Justiça Comum diga ele caiu da escada porque cair da escada é o fato mais comum da vida cotidiana e indefere o benefício acidentário. Como eu posso ter hoje, no Estado Democrático de Direito, duas decisões com possibilidades sobre o mesmo fato, acidente de trabalho, ocorrido no ambiente de trabalho, completamente diferentes? É um risco, isso fere ao meu sentir o princípio da segurança jurídica e da unidade de convicção que o Supremo fixou no conflito 7204, dizendo que o mesmo magistrado deve julgar o fato em sua inteireza, para trazer maior segurança para os cidadãos, para os brasileiros, ter uma resposta efetiva e célere. E no âmbito da celeridade, a Justiça do Trabalho é realmente imbatível para o caso. Tá certo. Muito obrigado pelas explicações. A gente vai fazer uma rápida parada e na volta do intervalo vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Estamos de volta com a Academia e agora vamos debater a dissertação de Geraldo Mello. O estudo analisa os pedidos de benefício do INSS por causa de acidentes de trabalho. Após uma alteração da Constituição, as ações que tratam desse tema são julgadas pela Justiça Trabalhista. A dissertação foi realizada por Geraldo Mello. Mas antes do início do debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Acidente de trabalho e competência, de Roland Hazen, editora Juruá. Competência material trabalhista, de Roland Hazen, editora LTR. Direito fundamental ao trabalho e implicações no plano processual, de Gustavo Tenório Ascioli, editora Jus Navigante. E a dissertação de Geraldo Mello deu origem a este livro, Os Benefícios Acidentários e a Competência da Justiça do Trabalho, da editora RTM. Bom, então vamos começar o nosso debate. Eu gostaria de passar primeiro a palavra para a doutora Noêmia fazer uma pergunta. Fique à vontade, doutora. Olá a todos, eu agradeço o convite do mestre Geraldo para estar aqui debatendo um tema bastante importante. Afinal de contas, em 2014, nós vamos fazer uma década dessa importante alteração na Constituição Federal, que ficou conhecida como Reforma do Poder Judiciário. E o mestre e juiz Geraldo traz à tona um debate bastante atual sobre qual é o alcance da competência da Justiça do Trabalho. E o trabalho permite, talvez, transcender aquilo que está escrito na obra. E trago uma questão que talvez transcenda para pensar uma reflexão futura. Durante o trabalho, o mestre traça pelo menos duas argumentações muito importantes. A primeira delas, baseada na ideia da unidade de convencimento, da unidade da jurisdição, e de pensar a justiça do trabalho como uma justiça não apenas do desemprego, mas uma justiça social, uma justiça que está habilitada a pensar todo mundo do trabalho. Então, nessa perspectiva, e também na linha de entendimento de que a justiça do trabalho hoje, ela tem uma estrutura, ela está muito bem estruturada, ela está talvez em quase todo o território nacional, será que seria possível imaginar a hipótese constitucionalmente adequada de nós termos a Justiça do Trabalho como tendo competência residual também para aquelas causas chamadas previdenciárias típicas, que envolvam, por exemplo, outros benefícios previdenciários? Durante a dissertação do Dr. Geraldo, ele menciona a aposentadoria por invalidez, ele menciona o auxílio acidente, ele menciona benefícios previdenciários em torno do evento acidente. Mas nós temos outros benefícios previdenciários que, ao fim e ao cabo, estão destinados a atender a classe trabalhadora como um todo. Então, esses benefícios,
o cálculo sobre eles, o questionamento sobre os fundamentos e a presença desses requisitos, que hoje são de competência da Justiça Federal Comum. Será que a Justiça do Trabalho, onde a Justiça Federal Comum ainda não alcança, não poderia ser justamente a Justiça de Competência Residual? Porque, digamos, esse resíduo de competência hoje está a cargo da Justiça Comum Estadual. Esse seria o meu questionamento principal ao doutor Geraldo. Doutor Geraldo. Inicialmente, gostaria de agradecer a doutora Noêmia, minha eterna professora de Direito Constitucional, e faz uma pergunta bem estruturada na questão constitucional. Fico muito feliz da sua presença aqui. A matéria residual, ela está na Constituição Federal, no 109, que a Justiça Federal, inicialmente, ela julga todos os benefícios que não seja acidente de trabalho em face do INSS. Só que a Constituição diz que as comarcas não abrangidas pela Justiça Federal, ela pode ser, o segurado poderia juizar a ação na Justiça Comum Estadual, né, porque a Justiça Comum Estadual seria mais abrangente. Eu acho bastante interessante a pergunta que a senhora me faz, porque hoje a Justiça do Trabalho é mais que o dobro da Justiça Federal, né? Só para se ter uma ideia, na comarca que eu atuo, que é Sete Lagoas, temos 3 varas da Justiça Federal e 3 varas da Justiça do Trabalho e uma apenas da Justiça Federal Comum. Então, a Justiça do Trabalho hoje tem uma capilaridade muito interessante. E como quem causa esse conflito é a União, orçamentariamente, para o bem do Pacto Federativo, não tem razões de o Estado brasileiro assumir esse custo. O professor Antônio Álvares diz que cada processo no Brasil custa, em média, R$5.000. Se cada processo custa R$5.000, por que o Estado membro arcar com um processo de um problema, de um conflito causado por uma autarquia federal? Então, se a União Federal tem 2 justiças muito bem estruturadas e a Justiça do Trabalho consegue alcançar uma abrangência maior, eu acho muito de bom tom e salutar que haja uma reforma do artigo 109 para que a Justiça do Trabalho passe a agregar uma competência residual para os benefícios comuns. Mas os de acidente de trabalho, ao meu sentir, já são da competência da Justiça do Trabalho. Bom, agora vamos ouvir a pergunta do doutor Ricardo Lourenço Filho. Por favor, doutor. Bom, olá a todos. Quero agradecer ao mestre Geraldo pelo convite para participar aqui do programa e a oportunidade de debater a dissertação de mestrado dele, que é um trabalho muito interessante, muito relevante para a discussão. Quem atua na Justiça do Trabalho sabe que esse é um problema recorrente, com muita frequência, exatamente como ele descreveu aqui no programa. A gente vê as situações em que o trabalhador foi considerado apto ao trabalho pelo INSS, e quando ele chega na empresa, a empresa diz, não, olha, você não tem condições de trabalho, e aí volte para o INSS, e o trabalhador realmente fica numa situação, ele fica suspenso, né? Ele não sabe para quem recorrer. Então, isso é um tema, é uma inquietação que surge certamente no dia a dia do trabalho. E, claro, a relevância da discussão sobre a competência da Justiça do Trabalho, que é, a despeito dos 10 anos da Emenda Constitucional 45, os problemas continuam surgindo, as discussões sobre a competência continuam aí, e isso é bom até, porque o direito sobrevive disso também. E a colocação que eu queria fazer ao doutor Geraldo é para pensar um pouco a função do Poder Judiciário, e aí depois o Poder Judiciário Trabalhista. Porque quando a gente discute a competência, quando a gente discute as questões relacionadas à atuação do Poder Judiciário, talvez seja interessante pensar, bom, qual é o papel do direito na sociedade? Então, assim, o que o direito traz de importante para a sociedade? E, dentro disso, porque também o direito não se reduz ao Poder Judiciário, qual é o papel do Poder Judiciário? Então, qual a função, se a gente pode dizer que exerce alguma função social, qual é a função social do Poder Judiciário? E aí, claro, seria interessante
trazer a especificidade da Justiça do Trabalho. É muito comum a gente ouvir dizer, não, o direito é um instrumento de pacificação da sociedade. Mas a gente sabe que essa é uma esperança vã. Acreditar que o direito vai salvar a sociedade, vai trazer paz à sociedade, não é uma boa expectativa, porque o direito não consegue isso. E a sociedade é muito mais complexa do que o direito pode atuar. Então, diante disso, qual seria então o papel do direito e especificamente do Poder Judiciário? Porque você fala na dissertação da sua preocupação quanto à segurança jurídica, à própria unidade da jurisdição. E, diante disso, qual o desafio que se apresenta ao Poder Judiciário, e especificamente ao Poder Judiciário trabalhista? Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença. Aliás, é um casal que demonstra realmente um grau de conhecimento impressionante e paradigmático. Eu fico muito feliz com a presença dos senhores. A pergunta é bastante interessante porque antigamente o Poder Judiciário, e sempre aprendemos isso na teoria geral do processo, como inerte. A jurisdição deve ser inerte, né, só se atuar mediante provocação do conflito. E as ideias modernas de direito processual já avançaram no tema, dizendo que o juiz, né, ou Poder Judiciário, ele não deve ser um espectador extremamente inerte, ele deve ser isento, mas ele não pode ser passivo, ele deve atuar. Hoje nós estamos vivenciando 83 acidentes de trabalho por dia, em média, no Brasil, a um custo estatal altíssimo. Nós vemos, porque atuamos todo dia com os processos de acidente de trabalho, uma atuação desconcatenada do Estado. O INSS faz uma coisa, o Ministério Público do Trabalho faz outra, o Ministério do Trabalho e Emprego faz outra, e a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal assistem a tudo. E eu acho que nós precisamos transformar o Brasil em um Estado democrático de direito que respeite a dignidade da pessoa humana. Como vamos fazer isso? O Poder Judiciário, atento a esse número de demandas, deve atuar proativamente. E ele vai atuar proativamente se ele passar a entender que o acidente de trabalho deve ser atuado em conjunto. Porque ele vai ter o cidadão brasileiro que é acidentado e só porque ele é trabalhador, ele é assegurado obrigatório da Previdência Social, vai ter numa jurisdição só, num Poder Judiciário só, que é rápido e célere, uma única resposta. Ou você retorna ao trabalho ou você vai ter o benefício. Eu não posso, para o cidadão brasileiro, ficar mandando ele, olha, vai para a Justiça Comum ou vai para a Justiça do Trabalho. E se nenhuma das duas resolver, você tenta a Justiça Federal. O que é isso? Isso não é uma jurisdição. A jurisdição tem que ser una e coesa. Eu acho que o principal papel do judiciário é tentar hoje reunir todos os órgãos agentes na questão acidente de trabalho para prevenir. E o TST tem feito isso. O TST criou o Programa Nacional de Prevenção do Acidente de Trabalho, tentando reunir todos os órgãos. Agora, eu acho que o TST pode avançar no sentido de passar a entender que a Justiça do Trabalho tem competência plena na matéria acidente do trabalho. Ela deve dar a esse trabalhador brasileiro uma solução efetiva para o caso concreto, seja ficar afastado pela Previdência Social, seja retorno ao trabalho, o que for de direito dele, mas uma resposta ele tem que ter. Doutor Geraldo, nosso tempo está quase acabando, mas eu gostaria que o senhor resumisse de uma forma prática como que está a situação da competência hoje. Em que situações o trabalhador deve procurar a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal e a Justiça Estadual? Hoje, para o entendimento do conflito 7204, ficou o seguinte: o Supremo entendeu que Justiça Federal comum julga benefícios do INSS comuns. Justiça do Trabalho julga o acidente de trabalho com todos os seus reflexos em face do empregador, quer dano moral, quer dano material, quer estabilidade acidentária após o retorno do INSS. Esses pleitos são na Justiça do Trabalho. E para o STF,
a matéria acidente do trabalho em face do INSS seria na justiça comum. Ou seja, o trabalhador brasileiro que sofreu acidente do trabalho, ele tem que ajuizar duas demandas, uma em face do empregador, na justiça do trabalho, e uma em face do INSS, na justiça comum, provando que estava numa relação de trabalho, que sofreu um acidente de trabalho e que está incapaz para o trabalho, pedindo os mais diversos feitos. Mas ele vai produzir duas provas em justiças diferentes. Então, esse é o grande problema, da possibilidade de decisões divergentes e de submeter ao trabalhador brasileiro a dois processos distintos, né, com a possibilidade de demora da prestação jurisdicional e com advogados diferentes, com perícias diferentes, com toda a possibilidade de uma repercussão negativa para o trabalhador. Tá certo, muito obrigado pelas explicações, doutor Geraldo Melo, e pela sua presença também aqui na academia. Hoje nós tivemos aqui 3 juízes do trabalho, também quero agradecer a doutora Noêmia e ao doutor Ricardo pela presença de vocês aqui no programa. E se você quiser mandar uma dissertação ou tese para ser apresentada aqui na academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.